Ecos do Além. Eu nunca fui uma pessoa de acreditar em coisas sobrenaturais ou paranormais. Na verdade, sempre fui bem cético em relação a essas histórias que as pessoas contam sobre lugares assombrados ou dimensões paralelas. Sou engenheiro, trabalho com números e lógica o dia inteiro, então, sinceramente, tudo isso parecia bobagem para mim. Mas o que aconteceu em 2023, no apartamento 3B, foi algo que até hoje eu não consigo explicar. Tudo começou quando decidi me mudar para um novo apartamento. Eu estava saindo de um relacionamento complicado e precisava de um lugar só meu. Algo pequeno, tranquilo, mas que me desse a sensação de recomeço. Foi aí que encontrei o 3B, em um prédio de 4 andares, em um bairro não muito longe do centro. O lugar parecia perfeito, reformado, com um bom preço e ainda ficava perto do meu trabalho. Certa vez eu voltei para casa depois de uma semana particularmente cansativa no trabalho e notei que minha correspondência estava estranha. Tinha cartas endereçadas ao Rafael S. Miranda. Eu sou Rafael, claro, mas meu sobrenome não é Miranda. Achei que fosse algum erro de sistema, então simplesmente ignorei. Mas aí as cartas continuaram chegando. Contas de luz, faturas de cartão de crédito, tudo no nome de Rafael S. Miranda. Eu liguei para a administradora do prédio e o síndico confirmou que o 3B estava no meu nome, Rafael Gonçalves, e que não havia ninguém com o sobrenome Miranda registrado no condomínio. Foi aí que comecei a ficar desconfiado, mas ainda estava convencido de que era só um erro. A coisa ficou realmente bizarra quando objetos começaram a aparecer que eu sabia que não eram meus. Um dia, eu cheguei do trabalho e encontrei um relógio sobre a mesa da sala. Um relógio antigo, com pulseira de couro que eu nunca havia visto antes. Perguntei ao síndico se alguém poderia ter invadido meu apartamento, mas as câmeras de segurança não mostravam ninguém entrando no prédio, além de mim. A situação foi ficando cada vez mais desconcertante. Havia dias em que eu acordava com uma sensação estranha, como se tivesse dormido em outro lugar. Certa vez, abri minha geladeira e encontrei alimentos que eu nunca compraria, como um pote de mostarda que eu detesto e uma garrafa de vinho que não era minha marca. E então, uma noite, enquanto eu trabalhava no computador, ouvi passos vindos do andar de cima, mas o prédio não tinha outro andar. Eu fui até o hall para verificar, mas as escadas levavam diretamente para o terraço. Foi então que decidi investigar. Falei com o síndico e mencionei o nome Rafael Miranda. Ele ficou em silêncio por um segundo e então disse com um tom baixo que o nome me soava familiar, porque, anos atrás, um homem com esse nome morou no apartamento 3B. Ele havia desaparecido misteriosamente e o caso nunca foi resolvido. Naquela noite, eu mal dormi. Fiquei pensando que talvez houvesse algo de verdade naquelas histórias de dimensões paralelas ou realidades sobrepostas. O mais estranho é que, ao acordar no dia seguinte, encontrei outra correspondência na minha porta. Mas desta vez, ela estava endereçada a Rafael Gonçalves Miranda. Meu nome misturado com o dele. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Tentei me convencer de que estava exagerando, que tudo era uma coincidência. Mas o que aconteceu a seguir foi o que me fez realmente pensar que eu estava vivendo em duas realidades diferentes. Estava deitado na cama, quase pegando no sono, quando ouvi o telefone fixo tocar. Atendi com uma sensação de desconforto e do outro lado da linha, uma voz idêntica à minha diz: "Alô?" Eu respondo com um outro: "Alô?" E um silêncio do outro lado da linha me deixou ansioso. Então a voz idêntica à minha diz: "Posso ajudar?" Eu fico confuso. Foi ele quem me ligou. "Foi você quem me telefonou." "Não, meu amigo. Quem ligou foi você." Meu coração disparou. A voz não era apenas familiar, era minha. Como se outra versão de mim estivesse tentando se comunicar. "Quem está falando?" Perguntei nervoso. "Rafael, quem é você?" Naquele instante, eu soube que algo terrivelmente errado estava acontecendo. Era eu do outro lado da linha. Não consegui permanecer no apartamento depois disso. Peguei o que pude e saí imediatamente. Fui direto para a casa de um amigo e lá comecei a refletir sobre tudo.
Já não sabia se aquele outro Rafael estava tentando tomar minha vida ou se nossos universos haviam de alguma forma se cruzado. Tudo parecia tão real, mas ao mesmo tempo tão impossível de explicar. Decidi que precisava sair de lá o mais rápido possível. E foi o que fiz. Mudei-me para um novo apartamento e, com o tempo, as coisas voltaram ao normal. Mas até hoje, ainda me pergunto se naquele apartamento 3B, os limites entre as realidades estavam borrados, ou se o outro Rafael ainda está lá, esperando pela chance de ser eu. Eu nunca contei essa história para ninguém além da minha família, mas depois de tanto tempo, acho que está na hora de compartilhar. Não sei se alguém já passou por algo parecido, mas até hoje, quando lembro daquela noite, sinto um arrepio subindo pela espinha. Isso aconteceu em 2006, quando eu tinha 9 anos. Minha avó morava em uma casa antiga, daquelas com móveis pesados de madeira, cheiro de lavanda no ar e um monte de objetos que pareciam pertencer a outra época. Sempre adorei ficar lá, porque ela era uma daquelas avós doces que fazem bolos caseiros e contam histórias antes de dormir. Mas havia uma única regra na casa dela: nunca olhe no espelho do quarto por muito tempo. Aquele espelho era enorme, oval, com uma moldura escura e trabalhada, cheio de pequenos detalhes entalhados na madeira. Minha avó o herdou da mãe dela e dizia que já estava na família há gerações. Eu sempre achei bonito, mas ao mesmo tempo estranho. Minha avó dizia que era só superstição, que em algumas culturas acreditavam que espelhos podiam ser portais ou algo assim. Eu era criança, então achava isso besteira, mas por via das dúvidas, evitava encará-lo por muito tempo. Até aquela noite. Naquela época, meus pais tinham acabado de se separar e minha mãe estava tentando se reerguer. Então, passava bastante tempo na casa da minha avó, especialmente nos fins de semana. Nessa noite específica, acordei no meio da madrugada, com sede. O silêncio da casa era total, exceto pelo tic-tac do relógio antigo na sala. Caminhei descalça até a cozinha e peguei um copo d'água. Mas na volta para o quarto, fiz algo que nunca deveria ter feito. Passei em frente ao espelho e parei. Não sei dizer porquê. Talvez fosse curiosidade infantil, talvez eu estivesse apenas distraída. Mas fiquei ali, encarando meu reflexo. No começo parecia normal, mas então notei algo estranho. Meu reflexo piscou e eu não pisquei. Meu coração congelou. Fiquei paralisada por alguns segundos, olhando fixamente para o vidro, tentando entender se eu tinha imaginado aquilo. Mas então, algo ainda pior aconteceu. O reflexo, aquela coisa estranha bem na minha frente, aquela coisa que não era eu, começou a sorrir. Não um sorriso normal, mas um sorriso largo demais, distorcido, como se alguém estivesse puxando a minha boca para os lados. O medo me travou. E então, no vidro, algo apareceu. Uma frase, escrita no embaçado da minha própria respiração. Eu quero trocar de lugar. Larguei o copo no chão, que quebrou em 1000 pedaços, e corri para o quarto da minha avó chorando. Ela acordou assustada, me abraçou e perguntou o que tinha acontecido. Entre soluços, contei tudo. Ela ficou séria, mas não parecia surpresa. Apenas levantou, pegou um pano e cobriu o espelho. Na manhã seguinte, quando o sol entrou pelas janelas, tentei olhar de novo, mas o espelho parecia completamente normal. Nenhuma frase, nada fora do lugar. Mas minha avó nunca mais deixou ele descoberto. Pouco tempo depois, minha mãe e eu nos mudamos para outra cidade e nunca mais dormi naquela casa. Soube que anos depois, minha avó mandou se livrar do espelho, mas nunca quis me contar para onde ele foi. Hoje, adulta, me pergunto se aquilo foi apenas imaginação de uma criança assustada ou se realmente havia algo ali. Talvez espelhos realmente guardem coisas que não entendemos. Talvez minha avó soubesse mais do que dizia. Só sei que, até hoje, evito olhar demais no espelho de noite. Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias de realidades paralelas ou dimensões alternadas. Até o dia em que algo aconteceu comigo que até hoje me faz questionar se não há mais coisas acontecendo à nossa volta do que podemos entender.
Isso tudo aconteceu em 2015, quando eu tinha 26 anos. Eu sempre fui uma pessoa um pouco introspectiva. Preferia passar o tempo em casa ou sair para caminhar sozinho pela cidade. Meu círculo de amigos era bem restrito, mas eu me considerava feliz assim. Um dos meus melhores amigos na escola era o Lucas. Passávamos horas conversando sobre tudo e nada, fazíamos planos para o futuro, compartilhávamos os maiores segredos e, claro, éramos inseparáveis durante todo o ensino médio. Mas a vida, como sempre, nos levou para caminhos diferentes depois da formatura e aos poucos nos distanciamos. Não falávamos há anos. No verão de 2015, comecei a sentir falta dessa época. Eu estava numa fase da minha vida onde me sentia um pouco perdido, sem saber para onde minha carreira estava indo, sem grandes amigos próximos com quem compartilhar minhas frustrações. Talvez fosse isso que me motivou a caminhar naquela tarde de dezembro, sem rumo, apenas para tentar espairecer um pouco. Eu estava andando pelo Parque Central da cidade, um lugar que eu sempre gostei de visitar quando precisava de um tempo para refletir, quando, de repente, vi alguém sentado em um banco, lendo um livro. A princípio, não prestei muita atenção, mas algo naquela figura parecia familiar. O cabelo dele era um pouco mais curto, e ele estava um pouco mais velho, mas as feições eram as mesmas. Eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. E então, quando ele levantou a cabeça, nossos olhares se cruzaram. Lucas? Foi tudo o que consegui dizer. Ele me olhou surpreso por um momento e depois sorriu. Você mesmo? Quanto tempo, cara? Eu não conseguia acreditar. Era ele, o meu velho amigo, aquele com quem compartilhei tantos momentos, mas que eu nunca mais havia visto. A nossa última conversa foi no último dia do ensino médio, e depois disso, a vida seguiu. Ele morava em outra cidade, tinha se mudado para estudar e, por algum motivo, a gente perdeu completamente o contato. Eu sabia de alguns detalhes sobre ele, graças a um amigo em comum, mas sempre achei que nunca mais nos encontraríamos. Nos sentamos juntos, começamos a conversar como se os anos de distância não tivessem existido. Ele me falou sobre a vida dele, sobre as escolhas que fez, o trabalho que tinha, os relacionamentos e tudo mais. Fiquei feliz em saber que ele estava bem. Durante a conversa, ele mencionou algo que me fez sorrir. Lembra daquele nosso plano de viajar para a Europa, quando a gente se formasse? A gente acabou nunca fazendo isso, né? Era como se ele tivesse puxado um fio de uma memória que eu já havia guardado no fundo da minha mente. Era exatamente isso que a gente tinha planejado. Mas com o tempo, cada um seguiu seu caminho, e o plano foi se perdendo. Mas o que me deixou perplexo foi quando ele disse algo que eu nunca imaginaria. Ele falou: eu sempre quis ter continuado essa amizade, sabe? Mas depois que a gente se distanciou, fiquei pensando se algum dia a vida nos daria a oportunidade de nos encontrar novamente. Eu sorri, achando que ele estava apenas sendo sentimental, mas na hora não perguntei mais nada sobre isso. Passamos horas juntos, como se fosse apenas um intervalo no tempo. Até que, no fim da tarde, Lucas se levantou, disse que precisava ir embora, se despediu e me disse que logo a gente se encontraria novamente. Algo dentro de mim me fez perguntar para onde ele ia, e foi aí que ele simplesmente desapareceu entre a multidão. Fiquei ali parado por alguns minutos com a sensação de que algo estava errado. Aquele encontro parecia ter sido perfeito demais, como se fosse um sonho que eu não queria acordar. No caminho de volta para casa, comecei a procurar por ele nas redes sociais. Mandei mensagem para todos os nossos amigos em comum, mas não encontrei nada, nenhuma foto, nenhum contato, nenhum número. Ele simplesmente não existia mais na internet. Fui até a casa dele, mas ninguém me atendeu. As portas e janelas estavam fechadas, uma grama alta crescia no quintal. Ninguém mais morava naquela casa. Eu não sabia o que pensar. Eu tinha certeza de que tinha visto e conversado com Lucas, mas de alguma forma ele não parecia ser a pessoa que eu conhecia. Então comecei a perguntar aos nossos amigos, aqueles com quem ainda mantinha contato. Para minha surpresa, ninguém lembrava de Lucas. Eu sabia que ele tinha existido, mas ninguém parecia saber quem ele era. Fui em mais lugares perguntando, investigando, mas quanto mais eu procurava, mais ficava claro. Ele não havia estado ali.
como se ele tivesse desaparecido, como se ele nunca tivesse existido, e agora me sinto cada vez mais confuso. Às vezes me pego questionando se aquele encontro realmente aconteceu ou se foi apenas um delírio da minha mente, uma construção que eu criei para lidar com o vazio que eu sentia naquela época. Fico me perguntando se aquilo foi uma mensagem do meu subconsciente, uma tentativa de me fazer refletir sobre minhas escolhas, ou talvez um encontro de outra realidade que se cruzou com a minha. Eu nunca vou saber. Tudo o que eu sei é que depois daquele dia eu nunca mais ouvi falar de Lucas. Ele desapareceu e eu fiquei com essa dúvida que nunca vou conseguir tirar da minha cabeça. Não sei se o vi de verdade ou se foi só uma miragem. A única coisa que posso afirmar com certeza é que aquela tarde me marcou para sempre. Até hoje eu olho para trás e me pergunto: quem era aquele homem que eu encontrei naquele parque? E o que realmente aconteceu naquele dia? Talvez eu nunca saiba a resposta. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.